Bom, bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como otimizar a rotina matinal. É isso aí. A gente tem aqui uma fonte bem rica, é baseada numa apresentação do Andrew Huberman, que é neurocientista lá de Stanford, e a nossa missão aqui é tirar dali as ferramentas mais práticas, sabe? Com base na ciência, para construir um dia melhor. Exatamente. O foco é entender como esses primeiríssimos momentos, logo depois de acordar, podem, de verdade, preparar o terreno para a gente ter um desempenho melhor no geral. Tipo mais foco, né? Humor mais estável. Isso, energia mais constante. A ideia não é só acordar, mas, despertar de um jeito que jogue a favor da nossa biologia, sabe? E o ponto-chave, pelo que eu peguei da fonte, é sincronizar os nossos relógios biológicos internos. O tal do ritmo circadiano. Parece complicado, né? Mas a promessa é que tem umas ações bem concretas que a gente pode tomar. E começa com uma coisa surpreendentemente simples. É fundamental. Pensa assim. Cada célula do nosso corpo funciona num ciclo de mais ou menos 24 horas. São milhões de reloginhos internos. Milhões. Nossa! E quando eles estão desalinhados, sabe como numa viagem longa com jet lag? A gente sente o impacto no metabolismo, no sistema imune, até na clareza para pensar. Então, sincronizar esses relógios é a base de tudo. Ok. Então, na prática, como é que a gente começa a alinhar esses relógios? A fonte fala muito de uma ferramenta que parece simples, mas poderosa, a luz solar de manhã. Exatamente. A recomendação é buscar essa luz natural nos olhos, né? Por uns 5 a 10 minutos. Idealmente na primeira hora depois de acordar. E o interessante? Mesmo em dia nublado. Precisamente. Porque, olha, mesmo com nuvens, a intensidade da luz lá fora, a quantidade de fótons, né? Ainda é muito, muito maior que a luz artificial dentro de casa ou do escritório. Há mesmo as lâmpadas fortes. E um detalhe crucial. Sem óculos escuros nesse momento. As luzes internas não têm a composição de cores e a intensidade certa para dar aquele sinal de bom dia para o nosso cérebro do mesmo jeito. Mas por que essa luz específica, nesse horário, tem tanto impacto? O que ela faz exatamente lá dentro do cérebro? Olha, o mecanismo é bem direto e até elegante. A luz, principalmente a luz azul, que tem bastante no sol da manhã, e não precisa olhar direto para o sol, tá? A luz do ambiente já serve. Ela ativa uns neurônios especiais lá na retina. Na retina? Isso. Eles têm uma molécula chamada melanopsina. E essas células mandam um sinal direto para o hipotálamo, que é uma área lá no centro do cérebro que funciona como o maestro da orquestra circadiana. Entendi. O maestro. E esse sinal de luz, ele está ligado ao famoso cortisol? Mas espera aí, eu sempre ouvi falar que cortisol é ruim, é o hormônio do estresse. Como assim é bom ter um pico logo de manhã? Essa é uma confusão super comum, mas é muito importante esclarecer. O cortisol que é liberado cronicamente, sabe, por causa de estresse prolongado, esse sim é prejudicial. Tá. Porém, um pico de cortisol agudo, bem na hora certa, de manhã, é essencial. E saudável. É ele que tira a gente daquela inércia do sono, sabe? Aumenta o alerta, melhora o foco. Sério? Até o humor. Até o humor. E regula positivamente o sistema imunológico para o dia. A luz do sol de manhã funciona como uma âncora. Ela garante que esse pico bom aconteça cedinho. Entendi. Então a luz da manhã meio que programa esse despertar saudável. E o que acontece se a gente perde essa janela? Se fica no escuro, usa óculos escuros logo cedo, ou sei lá, só sai de casa ao meio-dia. Aí o contraste é bem revelador. Essas coisas atrasam o pico de cortisol, o cérebro não recebe aquele sinal claro, opa, o dia começou. E um pico de cortisol que acontece mais tarde, a ciência mostra consistentemente está associado com sintomas de depressão, mais ansiedade e, olha que ironia, mais dificuldade para pegar no sono à noite. Nossa. É crucial. Pode significar que uma coisa simples, como não pegar sol de manhã, tá aos pouquinhos minando nossa resiliência ao estresse e nosso bem-estar mental.
A fonte até chama o meio-dia de zona morta circadiana para esse ajuste inicial. Zona morta. É, porque o sistema já decidiu que é dia. Então aquela luz do meio-dia não serve mais como despertador principal para o relógio biológico naquele dia, entende? Nossa, faz todo sentido. E para quem mora em lugar que no inverno o sol demora para aparecer ou quase não aparece, tem alguma saída? Tem sim. A fonte dá uma alternativa bem prática. Usar aquelas caixas de luz LED brilhante. Sabe aquelas de terapia de luz sazonal? Ou até as que usam para desenho? Sei. Colocar uma dessas na mesa por uns 10, 20 minutos de manhã pode ajudar. Não é igualzinho ao sol, claro, mas dá um sinal de luz bem mais forte que as lâmpadas normais de casa. Com certeza é melhor que ficar no escuro. Boa dica. E claro, assim que o sol der as caras, mesmo que fraquinho, sair para complementar, né? Certo. E tem mais uma coisa importante dessa luz da manhã ligada ao sono. Ela também ajusta um tipo de timer interno. Um timer, isso. Quando o cérebro recebe essa luz forte de manhã, ele programa a liberação de melatonina, aquele hormônio que ajuda a gente a dormir, para dali umas 16 horas. Caramba, 16 horas depois. Exato. Se o sinal de luz da manhã atrasa, essa contagem regressiva para melatonina também atrasa. Isso explica porque algumas pessoas simplesmente não sentem sono às 11 da noite, meia-noite. O sistema tá fora de compasso. Incrível como essa primeira hora é decisiva mesmo. E falando em se sentir bem e motivado, vamos entrar na dopamina. A fonte traz uma visão interessante dela, né? Dizendo que o papel principal não é bem o prazer em si, mas a motivação, o desejo, a busca. Exatamente. A dopamina é essa força que impulsiona, sabe? É a moeda da motivação. E, curiosamente, ela é a molécula que vem antes da epinefrina, a adrenalina, que dá aquela energia e prontidão para agir. O que é realmente surpreendente é a ligação direta entre a luz do sol e a produção de dopamina, e não só pela luz nos olhos. Como assim? A luz na pele também influencia a dopamina? A pesquisa aponta forte para isso, sim. A fonte até menciona exemplos, tipo a raposa do Ártico. A pelagem dela muda de cor, as gônadas crescem na primavera, e esses processos são regulados pela duração da luz solar, em parte via dopamina. Uau! Isso vale pra gente também? Parece que sim. Tem um estudo bem fascinante feito em Israel que a fonte cita. Eles expuseram homens e mulheres à luz do sol na pele, braços de pernas descobertos, sem protetor, por uns 20, 30 minutos, 3 vezes por semana. E o que aconteceu? Os resultados mostraram aumentos significativos nos níveis de hormônios como testosterona e estrogênio, e também relatos de aumento da libido, bem-estar. Incrível! Então a pele funciona quase como um painel solar para nossos hormônios e motivação. Como isso acontece quimicamente, assim, de forma simples? Olha, de forma simplificada, a luz ultravioleta B, a UVB, do sol, quando bate na pele, ela ativa uns caminhos específicos dentro das células da pele, os queratinócitos. Os queratinócitos. Isso, e parece que isso dispara uma cascata de sinais que, no fim das contas, estimula a produção e liberação de dopamina. Não só ali na pele, mas impactando sistemas no cérebro ligados à motivação e regulação hormonal. Ou seja, a própria pele ajuda a gerar motivação e bem-estar. Ligando os pontos aqui, aquela sensação boa de estar no sol, o ânimo que a gente sente em dia ensolarado, não é só psicológico, então. De jeito nenhum. Tem uma base neuroquímica sólida. Dopamina, epinefrina, hormônios sendo regulados. A fonte até sugere que a gente pode intencionalmente criar um verão interno, mesmo no inverno, se a gente priorizar a luz da manhã e talvez até buscar um solzinho na pele quando der, né? Com moderação, claro. Com certeza. E o fascinante aqui é inverter essa lógica. Será que, ao passar a maior parte do tempo dentro de escritório, de casa, mesmo com um dia lindo lá fora, a gente está, sem perceber, criando um inverno interno? Inverno interno. Potencialmente afetando nosso humor, nossa energia, nosso equilíbrio hormonal de um jeito que a gente nem imagina. Fica aí para pensar, né? Definitivamente. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na otimização da manhã, cafeína. Para muita gente, o café, assim que abre o olho, é sagrado, né? É um ritual, né? Total. Mas
Isso pode levar àquele crash, aquela queda de energia no meio da tarde. Por que isso acontece? A chave é uma molécula chamada adenosina. Ela vai se acumulando no nosso cérebro e corpo enquanto a gente está acordado. A adenosina. Isso. Quanto mais tempo acordado, mais adenosina e maior a pressão para dormir. O sono, basicamente, limpa essa adenosina do sistema. E a cafeína entra como nessa história? A cafeína é tipo uma impostora molecular. A estrutura dela parece com a da adenosina. Então, ela consegue se encaixar nos receptores de adenosina no cérebro e bloquear eles. Ah, ela bloqueia os receptores. Exato. Com os receptores bloqueados, a adenosina não consegue mandar o sinal de sonolência e a gente se sente alerta. Ok, parece bom. Mas então por que o crash? E qual a dica prática da fonte para evitar isso? A dica é surpreendentemente simples. Atrasar a primeira xícara de café do dia por uns 60 a 90 minutos depois de acordar. 1 hora e meia. Isso. Não é nenhum hack mirabolante, é só alinhar o consumo com nossa biologia mesmo. Entendo a lógica, mas olha, para quem acorda se sentindo um zumbi, precisando de um guindaste para levantar, esperar 90 minutos parece uma eternidade. Quase uma tortura. Como é que facilita essa transição? É uma dificuldade real para muitos, sem dúvida. A fonte até reconhece isso e sugere ir aos poucos. Tenta atrasar 15 minutos no primeiro dia, mais 15 no segundo, vai indo. Gradual, né? Isso. E o porquê de esperar é crucial. Quando a gente acorda, principalmente se o sono não foi lá essas coisas, ainda tem adenosina sobrando, circulando. A adenosina residual. Exato. Se você toma café imediatamente, bloqueia os receptores, ok. Mas a adenosina continua ali na fila, esperando. Quando a cafeína começa a perder efeito, horas depois, toda aquela adenosina acumulada, a que sobrou, mas a nova que foi produzida se liga de uma vez nos receptores que ficaram livres. E aí vem aquela sensação de cansaço muito mais forte, mais abrupta. É o tal do crash. Cai a ficha. Pois é, esperar um pouco permite que o corpo, no processo natural de despertar, talvez com a ajudinha da luz solar, do movimento, limpe parte dessa adenosina residual, aí o efeito rebote da cafeína mais tarde é bem menor. Muita gente relata uma energia bem mais estável à tarde com essa mudança. Faz sentido. É tipo um investimento de manhã para ter um benefício à tarde. Uma troca que talvez valha a pena testar. Com certeza. E além da luz e da cafeína, a fonte fala também da temperatura corporal. Qual o papel dela no nosso despertar no estado de alerta? A temperatura corporal é outro pilar importantíssimo do ritmo circadiano. Nosso corpo não fica cravado nos 36,5 o tempo todo, sabia? Ele flutua num ciclo previsível de 24 horas. Ah, é? A gente começa a despertar naturalmente porque a nossa temperatura corporal interna, que chega no ponto mais baixo, o mínimo térmico, umas 2 horas antes da gente acordar, começa a subir. Esse aumento de temperatura é, inclusive, um dos gatilhos para liberar aquele pico saudável de cortisol de manhã que a gente falou. Olha só, tudo ligado. E como esse ciclo continua durante o dia? A temperatura continua subindo pela manhã, atinge um pico geralmente no meio ou fim da tarde, e aí começa a cair devagarinho à noite. Essa queda na temperatura é um sinal-chave para o cérebro começar os processos que levam ao sono. Entendi. Por isso a luz matinal é tão importante. Ela ajuda a sincronizar o ciclo de temperatura com o ciclo de cortisol e com o ciclo de luz e escuridão. Tá tudo amarradinho. Esse tem umas implicações práticas bem óbvias, né? Tipo, manter o quarto mais frio à noite para ajudar nessa queda de temperatura e pegar no sono mais fácil. Exatamente. E imagino que exercício físico, por aumentar a temperatura, ajuda a ficar mais alerta durante o dia, certo? Certíssimo. E aqui entra um ponto que ficou bem popular e que a fonte explora: a exposição ao frio. Tipo banho gelado, imersão. O famoso banho gelado. Esse mesmo. Pode parecer estranho, mas a exposição aguda ao frio pode, na verdade, ajudar a aquecer o corpo por dentro, pelo menos no começo. Como assim? Frio que esquenta? Isso é meio contraintuitivo, né? É um paradoxo interessante da nossa termorregulação. Quando a pele sente aquele frio intenso, de repente o cérebro, através de uma área chamada área pré-óptica medial, entende aquilo como uma ameaça de hipotermia. E aí ele ativa mecanismos fortes para aumentar a produção interna de calor
e elevar a temperatura central do corpo. É uma resposta de sobrevivência. Claro, se a pessoa ficar lá muito tempo, o frio vence. Mas em exposições curtas e controladas, tipo 1 a 3 minutos, o efeito final pode ser um aumento na temperatura interna e, por consequência, no estado de alerta. Interessante. E além desse efeito na temperatura, quais são os efeitos neuroquímicos dessa friagem controlada? A fonte fala de pesquisa sobre isso, né? Fala assim. Cita um estudo importante publicado no European Journal of Physiology, onde as pessoas foram expostas à água fria. O achado mais marcante foi um aumento significativo e prolongado nos níveis de dopamina e norepinefrina, que é a adrenalina, no sangue depois que as pessoas saíam da água fria. Depois? Não na hora? O aumento maior e mais duradouro veio depois. Esse aumento persistia por horas. Então, o benefício para o humor, para a motivação, não vem tanto daquele choque inicial, mas do que acontece depois? Precisamente. O choque inicial é aquela descarga de adrenalina pura, quase em pânico, que pode até atrapalhar o pensamento racional por um momento, mas a mágica parece estar nessa liberação mais sustentada de dopamina e epinefrina que vem em seguida. Isso promove um estado de alerta mais calmo, focado e uma resiliência mental maior. Uau! A fonte até cita um exemplo bem forte do livro Nação Dopamina. Uma psiquiatra conta o caso de um paciente que usou banhos frios regulares como ferramenta para ajudar a superar o vício em cocaína. Ele aproveitava essa liberação mais saudável e gerenciável de dopamina que o frio proporcionava. Nossa, que poderoso! Ok, então juntando tudo isso que a gente conversou, tem a luz solar de manhã ajustando o relógio e o cortisol. Isso. A possibilidade de usar a luz na pele para dar um impulso hormonal e de dopamina. Uhum. A estratégia de atrasar a cafeína para ter uma energia mais estável, e agora essa opção de usar o frio para dar um pico de dopamina, epinefrina e aumentar a temperatura interna. Parece um arsenal bem poderoso para começar o dia, hein? Exatamente. E a beleza está na sinergia, sabe? Combinar a luz solar matinal, que é essencial, talvez um pouco de exercício que também eleva a temperatura e ajuda a limpar a adenosina, certo? E, opcionalmente, a exposição ao frio. Isso cria uma cascata de eventos biológicos que otimiza nosso estado interno. A gente está, de fato, usando estímulos do ambiente para elevar a temperatura central, liberar neurotransmissores-chave para foco e motivação, dopamina, epinefrina e ancorar o cortisol cedinho. É como a fonte sugere, a gente está conscientemente criando um verão interno. Criando um verão interno. Gostei disso. Independente do clima lá fora, preparando o corpo e a mente para um desempenho ótimo, fantástico. Então, só para recapitular, os pilares que a gente explorou para uma rotina matinal otimizada, com base na ciência que foi apresentada. Primeiro, a base de tudo. Sincronizar o relógio biológico com 5 a 10 minutos de luz solar nos olhos logo depois de acordar. Fundamental. Segundo, reconhecer os múltiplos benefícios dessa luz. Regula o cortisol, estimula a dopamina que mexe com motivação, humor e pode até impactar hormônios pela pele. Terceiro, a estratégia inteligente da cafeína. Pensar em atrasar uns 60 a 90 minutos para evitar o crash da tarde e manter a energia mais estável. Certo. E quarto, entender e usar a temperatura ao nosso favor. Conhecer o ciclo térmico natural e, se quiser, experimentar com a exposição controlada ao frio para um impulso extra de dopamina, epinefrina e alerta. E a mensagem central que fica é: isso não é hack aleatório, né? São jeitos de trabalhar em harmonia com a nossa própria biologia, usando ferramentas que a evolução deu pra gente ter um dia comprovadamente melhor. Perfeito. E talvez, assim, como uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo, a gente viu como elementos do ambiente, tão básicos, luz e temperatura, moldam profundamente nossa neuroquímica interna, né? Dopamina, cortisol e, por consequência, o nosso estado de ser. Humor, foco, motivação. Se isso é verdade no nível individual, vale a pena pensar. Até que ponto o jeito como a gente construiu nossos ambientes modernos, escritórios quase sempre fechados, casas com luz artificial predominante, vidas vividas majoritariamente indoor, pode estar silenciosamente e em larga escala influenciando nosso humor coletivo,
nossos níveis de motivação e nosso bem-estar geral. Talvez muito mais do que a gente costuma admitir ou perceber. Nossa, uma pergunta profunda e muito relevante para os nossos tempos. Fica a reflexão mesmo. A gente agradece demais pela atenção nesta exploração focada. O convite é para experimentar com esses princípios, observar os resultados individuais e descobrir o que funciona melhor para cada um. Afinal, conhecimento é poder, mas aplicar é que transforma.